Bora para mais um resumo semanal do São Paulo Futebol Clube? E o fato é que jogo mesmo a gente sabe que não tá rolando, mas os bastidores do tricolor estão pegando fogo. Desde a desclassificação do São Paulo no mata-mata contra o Palmeiras, no Campeonato Paulista, já teve a saída de jogadores, retorno de outros, renovações de peças importantíssimas para o São Paulo. Além disso, a gente teve a demissão do técnico, que foi o que pegou todo mundo desprevenido. Para mais informações sobre o São Paulo, vem comigo e fique ligado. A pior notícia do São Paulo é sempre a próxima, e a que pegou todo mundo desprevenido foi a demissão do técnico Hernan Crespo. Crespo vinha numa sequência de invencibilidade, vinha fazendo um trabalho finalmente consistente, um trabalho sólido, brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, caiu no Campeonato Paulista em um jogo polêmico, mas tinha uma sequência invicta de 8 jogos e em meio a todo o caos, em meio a todo o ano que a gente acreditava que seria o pior ano do São Paulo, Crespo vinha apresentando um trabalho que estava surpreendendo muitos torcedores. E para quem estava com medo de perder o técnico lá para o River, nem precisou. O São Paulo mesmo se encarregou e mandou o técnico embora. Segundo uma notícia publicada no site da ESPN, a demissão do Crespo foi motivada por alguns pequenos pontos que se acumularam, e o estopim foi de fato a desclassificação do Campeonato Paulista, principalmente por duas decisões que partiram do Crespo. Primeiro foi colocar o Luan como titular, e segundo foi colocar o André Silva na hora de uma substituição, ao invés de colocar o Ferreirinha ou o Tapia, visto que o André Silva estava há 8 meses sem jogar. Em uma coletiva antiga, Crespo já tinha falado que estava entrando na competição, mas não iria disputar o título. Então, quando o São Paulo foi de fato eliminado do Campeonato Paulista, somou-se todos esses fatores. E a reportagem afirma também que logo após o jogo, ele foi para a Argentina e deu 3 dias de folga para os atletas. Além disso, no jogo contra a Portuguesa, o São Paulo foi a campo sem treino porque Hernan Crespo também não estava no Brasil, estava na Argentina e não treinou o elenco antes do jogo. A decisão da diretoria pegou absolutamente todo mundo de surpresa e dividiu algumas opiniões. Caleri, por exemplo, fez uma publicação fazendo uma boa menção à passagem de Crespo. Já o Alisson, que já nem está mais no São Paulo, fez uma publicação dizendo que com o tempo as coisas se mostram e que tem coisas que é questão de mau caratismo. Muito possivelmente a gente ainda vai descobrindo mais desdobramentos a respeito dessa situação, mas até o momento foi isso que aconteceu e o próximo técnico que está em vista para o São Paulo contratar é o Roger Machado. Hernan Crespo vinha em uma sequência invicta de 8 jogos. No Campeonato Brasileiro, o São Paulo soma 10 pontos e briga com o Palmeiras, que também tem 10 pontos, mas fica na liderança pelo saldo de gols. O último jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro foi contra o Curitiba, fora de casa, o São Paulo jogando com um time misto. E ainda assim, o São Paulo mostra um bom futebol. Nesse jogo contra o Curitiba, inclusive, Cauli marca um gol de pênalti aos 57 minutos. E é o segundo jogo dele com a camisa tricolor e ele já deixou a sua marca. 1-0 para o São Paulo fora de casa. Já o jogo contra o Palmeiras pela semifinal do Campeonato Paulista acontece em São Paulo, na Arena Barueri, e quem apita é a árbitra Daiane Muniz. Foi um jogo bastante polêmico, o Palmeiras abre o placar, sai na frente com a vantagem e logo depois o São Paulo sofre um pênalti claro. Esse pênalti não é marcado, não há intervenção do VAR e o jogo rola mesmo com o erro da arbitragem. E o fato é que esse pênalti não marcado intervém diretamente no placar, porque um jogo onde o São Paulo teria a oportunidade de empatar mudaria completamente o cenário do jogo. E aí, de fato, a gente não sabe quais seriam os desdobramentos, mas que interfere no placar, interfere. Depois disso, o Palmeiras faz mais um gol, Flaco Lopes marca mais um gol e fica 2-0 para o Palmeiras. E depois Caleri desconta um gol, marca um gol de pênalti em um lance que fatalmente é menos pênalti do que o primeiro lance. Parece que a árbitra apenas compensou o primeiro erro e acabou dando o segundo pênalti. Mas já havia tido a interferência no placar e o jogo finaliza em 2-1. São Paulo é eliminado do Campeonato Paulista. Esse pode ter sido um jogo que talvez o Crespo tenha feito escolhas ruins, mas que um jogo não anula toda a sequência do Crespo, não anula. E agora, saindo um pouco dos gramados, indo para o mercado da bola, Alisson finalmente resolveu seu futuro, foi para o Fluminense, já está apresentado e agora
não é mais um problema nosso. Ferrarese também sai do tricolor e vai para o Rio, mas ele vai para o Botafogo. E com essas duas saídas, o São Paulo tem uma economia estimada em 10 milhões. E aí quem volta para o tricolor, que estava emprestado, mas agora está de volta, é o cria da base, o Moreira. E Marcos Antônio, que estava sendo o grande dilema, que o Flamengo queria de todo jeito, finalmente renovou seu contrato até 2030. E, mais uma vez, a camisa do São Paulo é vazada, dessa vez é a camisa 2, que está circulando pela internet, e a opção que eles estão mostrando seria essa daqui. E finalmente acabou a saga de shows no Morumbi, o gramado está sendo replantado, mas o próximo jogo vai ser no Canindé contra a Chapecoense. E o que você espera desse futuro do São Paulo, agora que o Hernan Crespo foi demitido? E qual dos técnicos disponíveis no mercado você acha o melhor para o tricolor nesse momento? Deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo resumo.